Rapaziada, não é só os flamenguistas que estão acreditando em um resultado positivo contra o Chelsea não, hein? Se liga só no que os jornalistas da TNT Esportes disseram do confronto Flamengo e Chelsea. Se liga. Um europeu no Mundial? Porque formato, assim, eu acho não vai ganhar. Não ganhar. Não, acho que é porque vão ser mini mundiais dentro do mundial, né? Eu acho que ganhando o Chelsea ali já. Porque, meu irmão, na boa, eu acho que o time brasileiro precisa olhar para a Copa do Mundo de Clubes como alguns países periféricos olham para a Copa do Mundo. Eles vão para lá para tentar fazer o mais longe possível e tentar as suas pequenas grandes vitórias. Que é, assim, mal você pega ali a. Não vou fazer a da Arábia Saudita, que ganhou da Argentina, porque não é a Arábia Saudita. Mas esse tipo de vitória, entendeu? Uma vitória inesperada até. O Marrocos, vai, sei lá. E eu não acho que é vexame nenhum, é realidade. Uma vitória contra o Chelsea pra vocês é surpresa? Uma Croácia, finalista da Copa do Mundo. É isso? Não, uma vitória contra o Chelsea pra mim não é surpresa. Agora uma vitória contra o Bayern pra mim é surpresa. Uma vitória contra o Real Madrid pra mim é uma surpresa. Sim. Uma vitória contra... Não, o tamanho da comemoração é muito diferente. Você venceu o Chelsea, você venceu o Bayern. Mas também acho que paramos aí, hein? Bayern de Munique. Eu vou te falar, a diferença do Flamengo pro Chelsea Atlético de Madrid é menor do que a diferença do Chelsea pros favoritos. Pro Atlético de Madrid. Certo? Se a gente pegar o Chelsea em comparação ao PSG, Real Madrid, City, o Chelsea tem uma diferença maior para esses times. Uma distância maior em nível do que o Flamengo tem pro Chelsea. Então, Chelsea e City hoje não tem esse abismo. Resultado, todo, não, pô. Chelsea e PSG. Eu acho mais surpreendente o Chelsea vencer o PSG do que o Flamengo vencer o Chelsea. Então, o que você tá falando? Vocês estão falando, então, o Flamengo tem chance? Eu acho que empate. Eu acho que hoje a distância City-Chelsea ela não é um abismo. City, sei lá, Chelsea-Real não é um abismo. Sim. É só o PSG. Não, pera um pouquinho. Vocês estão dizendo... Então, o Chelsea encara qualquer um aí, fora o PSG. Mas o Real trocou de técnico, não sei o Xabi Alonso vai trazer aí. Chega muito forte pra esse momento. Gente, eu quero saber o seguinte... E o City pode estar mordido, pô, de uma temporada ruim. Boa. Agora eu quero saber o seguinte. Esse Flamengo, então, pra vocês, encara de igual pra igual. Atlético de Madrid, Chelsea... Quem? Atlético de Madrid? Tô perguntando. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea e City. De igual pra... Não, City não. O City não. Mas eu acho que o Flamengo ele tem que entrar no jogo contra o Chelsea achando possível, pô. Ótimo. Eu não acho que o Flamengo ele joga esse jogo contra o Chelsea como um nanico. Ontem eu perguntei pro Vélez. Acho que ele joga o jogo. Se fosse o Real... Acho o Chelsea favorito. O Chelsea, por pior... o Chelsea não tem essa seleção do mundo, mas basicamente todos os jogadores do Chelsea jogam nas suas seleções. Pra mim, o Flamengo também. Mas o Chelsea no banco também joga, todo mundo. O empate, Flamengo e Chelsea, ele falou que não. Que queria ir pro jogo. Porque ele tem razão. Mas eu acho que vai ter que ir pro jogo mesmo, cara. Você não assinaria também o empate? Eu acho que tem que ir pro jogo. Até porque o Flamengo, assim, porque a Giovana assinaria... O jogo contra o Chelsea... Jorge assinaria. É que na prática o jogo contra o Chelsea, ele é esse termômetro lúdico aí. Ele é esse termômetro lúdico da gente tentar ver essas comparações e tal. Mas na prática, em termos de classificação, não vai mudar nada. O Flamengo perder, ganhar ou empatar, ele pode ser primeiro. Mas classificar... Mas vou colocar no confronto depois. Não, beleza. Muito falando sobre o primeiro ou o segundo. Classificar. Vai, também acho. Se o Flamengo sair em primeiro nesse grupo, a chave pode ficar interessante. Claro, o que eu quero dizer é que assim, é lucro ser primeiro, né? A luta é classificar. É isso. Então, assim, classificar, a decisão vai ser contra o Los Angeles, não é contra o Chelsea. Então tem que jogar. Eu não acho. Tem que jogar. Assim, o Flamengo entra pra jogar contra o Chelsea de igual pra igual. Eu não acho que o Chelsea tem um time muito melhor que o do Flamengo. A temporada do Chelsea é de um título de terceira divisão na Europa, de terceira divisão que a gente não tem aqui. Assim, cara, o Flamengo vai jogar de igual para igual com o Chelsea. Não vou ficar surpreso se o Flamengo ganhar o jogo. Não vou ficar. Eu não acho que tem essa diferença toda. Pode ter pro Bayern, pode ter pro Real Madrid, pode ter pro Paris Saint-Germain. E acho que eu paro por aí também, hein? Não sei se tem diferença pro Atlético de Madrid tão grande, pro City. O Flamengo tá no jogo. A vitória ontem ela foi boa, numa estreia, e o Flamengo vai encarar o Chelsea de igual para igual e tem possibilidades boas de ganhar o jogo. Não é zebra. A graça da Copa do Mundo de Clubes é que o confronto não é só a gente com a primeiríssima prateleira europeia. A graça é porque a gente vai pegar a segunda prateleira e a terceira. Né? Então a gente vai porque, cara, com a primeira não tem como. A gente vai pegar o PSG hoje, ninguém é favorito, pô. Contra o PSG, ninguém... Só
tem um favorito com o PSG, ou o PSG. Porque é difícil, velho. Então, assim, a graça é pegar esses, Palmeiras e Porto. Eu não tinha nenhuma dúvida que ia ter jogo pra caramba. Eu acho que o Fluminense e Borussia, a estreia é mais difícil. O Benfica e Boca me surpreendeu. Mas tem jogo. Eu não esperava que o Boca conseguiria enroscar tanto. É porque o Boca tá horroroso, né? O Boca é tão frágil. O Boca também tava... Mas tava brigando e jogando a vida. Libertadores. Ó, eu vou te falar, eu tendo a concordar com o Ricardinho, tá? Acho o jogo... Muito obrigado. Não acho que é pau a pau, acho o Chelsea pra mim superior. Mas não até é zebra. em nomes. Não acho que é uma zebra absurda. Se eu fosse dar um palpite, vamos falar 2-1 Chelsea aqui, vai. Tá. Um palpite de jogo. Tá. Mas eu não me surpreenderia, cara. Oficial, eu acho que o Flamengo tem condições de fazer um jogo em que não... E mais, não é resultado. É como você se impõe no jogo. É futebol. Eu acho que é um jogo que o Flamengo ele vai encarar o Chelsea, entendeu? No sentido de proposta de jogo. Por exemplo, se você pega um City, mesmo o City de hoje, um Real Madrid, com o Xabi Alonso de técnico, com o PSG, talvez seja um jogo que você tenha que resistir muito tempo. Assim, mudar a característica. Contra o Chelsea você vai ter que se adaptar, óbvio. O Chelsea é um time muito rápido, tem jogadores jovens e tal. Mas eu acho que o Flamengo ele pode manter essa identidade, de querer a bola, de colocar assim, tentar jogar. O que o Flamengo fez ontem com o Esperança, que foi muito bem feito. Marcação insana lá em cima, pressionando pra caramba, roubando várias bolas lá. Uma coisa é tu fazer isso pressionando o Esperança, outra coisa é tu fazer isso pressionando o Chelsea, o Caicedo, que foi o melhor jogador do time na temporada. O Enzo, e aí abrir campo rapidão, vai tec, 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 buf. E aí, velocidade, palmeiras, entendeu? Abrir o campo ali e já era, entendeu? Aí é embaçado. Então, aí eu não sei se o Felipe vai mudar a estratégia, se ele sabe fazer, se o Flamengo joga com a bunda sentada lá atrás. Não, acho que não vai fazer isso. São coisas que a gente só vai saber quando a bola rolar, mas a graça da curiosidade desses confrontos é essa. E curioso pra ver também o tanto que o Chelsea, como o Chelsea vai encarar esse jogo, porque foi bem decepcionante a estreia, né? Mas eu sei, eles tiraram total o pé, no segundo tempo o Chelsea tirou bem o pé. Eu sei que tenha sido decepcionante pra gente, quem sabe se tivesse um planejamento dele. Não, ser daquela forma acelerada. Eu fiz essa semana eu fiz o tour do Chelsea lá. Foi lá no Stamford Bridge, aí o guia que tava lá, eu perguntei pro cara no final. O cara abriu pra... Falei, e aí, como é que tá a expectativa da torcida pro Mundial de Clubes e tal? Vocês falam sobre isso? Aí ele deu uma... Isso aí é uma competição de verdade? Vai valer muito dinheiro, pelo menos. Os caras vão lá pra ganhar dinheiro. Mas os caras não têm folga aqui. Então, acho que a torcida do Chelsea não tá tão... Talvez por isso... Não tinha torcedor do Chelsea. Então, não tinha. Então, na Inglaterra, eles não estão encarando ainda. Não sei, vai passando de fase. Sim. Chega um jogo, duelo, o outro time tá levando muito a sério. Mas, por enquanto, os ingleses, eles estão... Talvez por isso. Eu acho que os europeus... O Chelsea, ele foi meio que num clima de pré-temporada. O senhor foi lá? Mas aí, é problema deles também. Eu fui no Tottenham, no Arsenal e no Chelsea. Foi fazer um tour pelos estádios. A Produça abriu enquete, empate contra o Chelsea é um bom resultado? Sim, 76%. Não. Mas é diferente do que você perguntou pra gente. Não, 24%. Sim, se a gente assinaria pra ele, eu não assino. Eu acho que depende também como é esse eu acho o empate um bom. Se é um empate sendo massacrado, com o Rossi sendo o melhor em campo, bola na trave, pênalti perdido pro Chelsea, não sei o quê, o resultado continua sendo bom, mas o recado é péssimo. Agora, assim, tu empata do jeito que o Palmeiras empatou com o Porto, o Palmeiras saiu com o sentimento mesmo, era pra gente ter ganho. O cara tirou a bola em cima da linha. Sem contar que o Chelsea é bem melhor que o Porto. Hoje. Mas ali no Palmeiras e Porto é possível você argumentar que o Palmeiras tem um time melhor que o Porto. Sim. No caso do Chelsea e o Flamengo, eu não concordo. Eu acho que o Chelsea tem mais jogadores. Não é só o time, né? Mais jogadores. O treineiro do Palmeiras é muito melhor que o treineiro do Porto também, né? Muito melhor, né? Selmi. Nós vimos, né? Pensando no jogo contra o Chelsea. É Chelsea? É Chelsea. O Pedro foi titular ontem, né? E o Pedro... Eu não vou dizer que o Pedro fez uma partida ruim, mas também não dá pra dizer que o Pedro fez uma partida boa. Eu achei que não foi bem não, tá? Eu achei que não foi bem não. Ruim? Eu acho que foi abaixo. Ele perdeu uma chance ali boa, que é um lance dividido ali, mas ele teve uma chance... E, no geral, ele participou pouco. Mas pensando aí em intensidade, que um jogo contra o Chelsea naturalmente vai pedir, vocês acham que o Felipe deveria mudar? Eu não me surpreenderia se o Felipe Luiz começasse com, por exemplo, o Plata de centroavante, que entrou bem no final do jogo, um cara de brigar, buscar profundidade, eu não me surpreenderia. Saiu a escalação, Pedro no banco, Plata titular, ou até o Bruno Henrique, mas acho até mais o Plata pela juventude. Não me surpreenderia. Eu acho que ele pode começar com o Bruno Henrique. E não acho absurdo, tá? Não trataria como um erro do Felipe Luiz, não. Acho que ele vai tirar. Ele pode colocar Luiz Araújo, seria assim, Luiz Araújo e aí o Bruno Henrique. A mesma escalação, com o Ayrton Lucas no lugar com o Alexandre no lugar do Ayrton Lucas, e com o Plata ou o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Você acha que tem chance de essas duas mudanças vão acontecer? Tirar o Pedro e colocar mais um homem de meio, de repente? Acho que não.
E é interessante isso, porque eu só acho que se o De La Cruz tiver 100%, ele tem boa chance de ser titular. Aí você coloca o De La Cruz no lugar do Pedro? Eu acho que é Jorginho e... Não. O De La Cruz no lugar do Pedro, para reforçar o meio, você acha que pode acontecer isso? Não, acho que não. É Jorginho e Pulgar. Cara, é que eu acho que o preenchimento de campo ali do De La Cruz, fisicamente, ele tem um ganho muito, porque se você pensar, muito grande. O De La Cruz é um jogador que passa e avança. Tanto o Jorginho quanto o Pulgar são jogadores que jogam por trás, né? Eles jogam sempre com a bola no pé, olhando pra frente. O De La Cruz, ele toca e passa. Ele vai pra frente. Eles são características diferentes. É uma dupla de volantes mesmo de distribuição, né? Com o Pulgar e Jorginho. Mas eles duparam bem. Foi o Pulgar também, aquilo que a Monique reparou, jogar sem bola, o Jorginho. Aqui, faz não sei o que e tal. Dando linha de passe o tempo inteiro. Ele quase não errou o jogo todo, assim, pô, 93, ele errou 6 passes no jogo, o passe do gol 7 perdas de posse só num setor pressionado pra caramba. O passe pro gol, que é uma quebradinha de pé, assim, diagonalzinha curta. E tive a parada que muito acima. Tem a parada que a Monique falou, né, já de destacar desse perfil de liderança. E ele tem muito isso. Quando ele foi contratado pelo Arsenal, ele chegou para ser um cara coadjuvante no Arsenal, e toda vez que ele entrava em campo, mesmo que seja para jogar 10 minutos, ele entrava como um líder imediato dentro de campo. Porque era um time muito jovem do Arsenal também, né? O Flamengo tem jogadores mais experientes, mas o Jorginho tem muito isso, né? Ele já diria o Bruno Henrique. Mas muito melhor do que o de 2019, por exemplo. Tá aí, rapaziada, bancada da TNT Esportes, discutindo sobre o jogão de Flamengo e Chelsea. Chelsea e Flamengo no Super Mundial da FIFA nos Estados Unidos. Cara, eu vou ser bem sincero. O Chelsea tem um timaço. O Palmer joga bola, hein? O cara pra jogar bola. Eu vi o primeiro jogo deles e o cara joga bola. E os caras, eles, como foi falado aí, tiraram o pé legal. Legal. Deu a sensação pra gente, torcedor do Flamengo, que dá. Só que os caras estavam se resguardando para esse jogo, cara. Então, por exemplo, o Enzo Fernandes, o argentino, ex-River Plate, ele não jogou. Não jogou no primeiro tempo, né? No segundo tempo entrou e fez um gol. Então, assim, preservaram o cara. Se eu não me engano, outro rapaz também que era titular, preservaram ele. Então, vai ser um jogo difícil, cara. Mas eu tô com os caras aí. Se o Flamengo ganhar, não vai ser surpresa. Só que vai ser difícil, cara. Vai ser difícil porque os caras jogam parecido com o Flamengo, ou o Flamengo joga parecido com eles. Vai ser um espelhamento legal ali. E o Felipe Luiz vai ter que arrumar bem, encaixar bem o time para essa marcação-pressão que o Flamengo já faz, né? A tradição do Flamengo com o Felipe Luiz é marcar pressão. Por quê, cara? Se o Flamengo não encaixar essa marcação, os caras vão entrar com tudo lá dentro do gol do Flamengo, lá dentro do gol do Rossi. Então, assim, se for marcar pressão, encaixa, porque os caras têm e muita qualidade para chegar no gol. É isso, cara, é isso. Eu acredito, porém é difícil. Mas a gente tem um time bom também. Tem um time bem treinado e volto a repetir que eu sempre falo aqui nesse canal. Flamengo tem que converter as chances concedidas e criadas. Se o Flamengo fizer isso, pode ser que tire uma casquinha do Chelsea. Você está confiante no Flamengo? Deixe seu comentário aqui, deixe aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!